Terráqueos, terráqueas! Pessoal, mais uma vez, mais um episódio com muita energia, com muita disposição. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rony Demantier, sou empresário, empreendedor, dedico a minha vida há mais de 10 anos a resolver problemas na área comercial. Para você que tem um problema na sua empresa, tá ruim de vender, chama o pai que o pai resolve, tá? É ou não é, Lu? Diz por aí, né? Bom, eu sou a co-host do Rony, eu sou a doutora Luciana Stancioli, professora, advogada, marqueteira, administradora e linda em tempo integral. E você que tá aí querendo empreender, arrumando desculpinha para você mesmo, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, que nós aqui do Engrena, a gente quer trazer para você todas as semanas histórias de empreendedores reais, sem mimimi, sem mentira, sem historinha bonita. A gente quer trazer aqui as dificuldades de quem começou e que correu atrás do seu, fazendo o que precisa ser feito. E agora eu vou passar a bola para ele, da Just Web, o nosso Felipe. Felipe, se apresenta para a galera, por favor. Fala pessoal, meu nome é Felipe, faço parte do projeto Just Web, fui convidado aqui pelo pessoal, tenho 32 anos, sou casado, sou um cara muito comunicativo, gosto de estar com a minha família, gosto também de estudar, sou apaixonado com marketing é uma coisa que me fascina, então assim, venho buscando cada vez mais me profissionalizar na área e estou muito feliz por estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco aí da história. Nós que agradecemos, meu querido. E do fato de você ser comunicativo já está bem claro, né? Os vídeos, tudo aquilo que, né? Você é o cara, ligou, viu algum vídeo, tem Felipe lá. Mas me diz uma coisa, como que era a sua infância relacionada à comunicação, ô Felipe? Porque essa habilidade que você tem hoje de expressar na frente de uma câmera, de comunicar com o seu público, é sensacional. Mas isso foi um dom? Foi desenvolvido? Conta um pouco como que você era na sua infância relacionada à comunicação. Cara, eu sempre fui um cara muito extrovertido. E, assim, sem querer falar de forma pejorativa, eu era o capeta. Eu era muito bagunceiro. Minha mãe sempre chamava minha atenção. Eu era sempre o menino da escola que gostava de aparecer, de fazer bagunça. Eu nunca fui desrespeitador com nenhum professor meu, mas eu era o cara que às vezes o professor, Felipe, aí eu continuava, Felipe, continuava. Mas assim, a maior parte da minha vida eu fui um cara muito comunicativo. A minha infância, passei por algumas dificuldades, mas nunca me faltou nada, tá? São os desafios mesmo que a vida coloca pra gente. Mas, num âmbito geral, eu sempre fui um cara muito comunicativo e, assim, sou fascinado. E cada vez que eu fui, com o passar do tempo, eu fui me tornando um cara cada vez mais apaixonado com essa área de comunicação e me encontrando mesmo, cara. Eu sempre gostei de falar, de expressar, de representar. Então, assim, tô na minha praia. Sensacional. E você teve alguma referência dentro da sua família relacionada à comunicação? Se fosse para fizer uma pergunta no sentido assim, Felipe, relacionada à comunicação, se você fosse puxar alguém da sua família, alguém que tinha uma oratória boa, uma comunicação legal, quem que você coloca como referência? Cara, de verdade, na minha família diretamente, não tinha ninguém que representasse essa área de comunicação. Mas tinha uma pessoa que eu me espelhava muito para o futuro, que era meu pai. Meu pai, ele saía cedo para ir trabalhar, ele trabalhava durante todo o dia, e quando ele chegava à noite, a gente já estava bem cansado. Então, assim, o contato com meu pai era pouco, mas ele era uma referência porque, assim, era um cara que sempre tentou nunca deixar nada faltar em casa. Minha mãe sempre muito aguerrida também, correndo atrás, mas o meu pai foi um grande exemplo para mim no sentido de querer trabalhar, sabe? De ter as minhas responsabilidades. Na área de comunicação, cara, eu fui me encontrar quando eu comecei a trabalhar num projeto para o Sesc, que eu comecei a dar algumas aulas de expressão corporal, convidado pela Rita de Cássia, e lá eu pude dar aula de expressão corporal, fui integrado a alguns projetos, e aí comecei a fazer apresentação de teatro, comecei a estudar teatro também no Valor de Minas, e aí eu realmente me encantei, me apaixonei e falei assim, cara, tô na praia mesmo, agora é isso que eu quero investir. E aí foi por aí, mais ou menos por aí. Então, minha referência hoje de comunicação, ela vem muito pela Rita de Cássia, que foi, na época, a pessoa que era dona da Rima Consultoria. Um grande abraço para Rita de Cássia. Obrigado por fazer tudo isso com o Felipe para nós, Rita. Felipe, mais ou menos quantos anos nessa época? Cara,
eu fiquei na Cidade dos Meninos de 2004 até 2006, aí tive meu primeiro emprego. E aí, logo que eu saí do meu primeiro emprego, eu fui para esse projeto, eu estava com 20 anos, mais ou menos. Bem então, novo. já faz aí uns 13 anos, mais ou menos. Bem novo, então. Já até falei minha idade sem querer, né? Passou dos 30, sacanagem. A gente gosta muito de perguntar isso, sabe, Felipe, de frisar isso, porque tem muitas pessoas jovens, que usam a idade como escudo, né? Eu sou muito novo para tanta responsabilidade e tudo. E a nossa convidada que veio antes de você, a Tamires, e agora você também, tem uma história de começar a ter responsabilidade muito grande muito cedo. Sim. E eu acho que é interessante a gente frisar isso para mostrar que não é sobre ter as melhores condições, nem ter idade, nem ter maturidade, nem nada. É sobre querer e agir em prol daquilo que você quer. Com certeza. Né? Então, acho que isso é um ponto bem importante a gente frisar. E só fazendo um complemento dessa fala sua, eu acho que, assim, hoje, no âmbito geral, literalmente, eu acho que eu nem falaria de geração, eu falaria de pessoas que vivem esse momento pelo que a própria internet fez com que a gente chegasse a esse ponto. Então, assim, você vê muito mais pessoas ansiosas, você vê mais casos aí de pessoas deprimidas e de pessoas que se escondem atrás de problemas. Eu acho que, assim, tem que ter uma iniciativa, tem que ter uma proatividade por parte da pessoa para que ela consiga, de fato, escalar, né, no propósito dela. E, obviamente, ter objetivos bem estabelecidos. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, eu palestrei 2 vezes no IFMG e lá eu usei uma referência que eu acho muito legal, que é do gato Cheshire, do Alice no País das Maravilhas. Uhum. Que ele fala, a Alice pergunta para ele qual caminho deve tomar. E aí ela fala que não sabe, e aí no final da frase ele fala, cara, se você não sabe qual caminho você quer tomar, qualquer caminho serve. Então, literalmente, se você não tem um destino, não tem um objetivo claro, bem construído, obviamente o seu futuro também está à mercê do acaso, né? Porque não tem um objetivo ali bem estabelecido. E aí, quando estiver velho lá, com uns 30, 40, 50 anos, eu vou falar assim, pô, cara, perdi minha vida. Não, isso aí eu acho que tem que começar agora. E não que quem está nessa idade está com o futuro perdido, né? Eu acho que, assim, a gente pode sempre fazer um novo futuro para nós, né? Depende das atitudes que a gente tem no agora. Exatamente. Ótima analogia, faz total sentido. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E do fato de você fazer parte de um grupo que tem uma empresa na cidade de Ribeirão das Neves, 89,7% dos empreendedores lá não tem referência de pessoas dentro de casa que são empreendedores. Isso é um número muito alto. Por que empreender? Essa parte do empreendedorismo, assim, que você tem hoje como estilo de vida e como profissão, herdou de família, alguém lá na sua família era empreendedor, você falou assim, não, eu vou sair da referência. Normalmente é assim, eu tenho vários amigos que têm 4, 5 irmãos, mas um só que fez faculdade. Eu tenho amigos que têm uma família de 8, 9 pessoas e todo mundo é trabalhador, não é empreendedor. Como que foi essa referência com você? Cara, eu vou te falar, essa é uma parte bem legal, porque, assim, na minha família eu não tive empreendedores de referência. Tive, bem no tempo de Jushueb mesmo, o meu tio, ele até se integrou ao projeto também. Só que, assim, eu sempre tive estabelecido para mim, cara, eu quero fazer diferente. Eu preciso ser diferente. Eu quero chegar nos meus 40, 50 anos, já ter uma vida bem estruturada, sabe? Para poder oferecer um futuro interessante para minha filha. E não passar pelos desafios que eu passei. Porque, assim, durante muito tempo da minha vida, eu passei por momentos difíceis. Igual eu falei com vocês no começo, eu nunca me faltou de comer. Meu pai sempre foi um cara muito batalhador, mas, assim, sempre tive uma vida muito humilde, muito simples e tal. E eu tinha ambições que eu queria alcançar. Então, por exemplo, eu queria viajar, eu queria, ter um momento ali com a minha família, a gente, sabe, pensar em algumas coisas que a gente pudesse fazer juntos. Então, Felipe, apesar de não ter essa referência, sempre fui um cara que eu falei assim, cara, vou correr atrás, vou fazer o meu melhor. Por todas as empresas que eu passei antes de empreender, eu fui um cara muito dedicado e comprometido com o projeto. Então, assim, eu sempre entreguei o meu melhor que eu podia fazer naquele momento enquanto eu estava ali.
Então, sempre tive promoções, sempre fui muito reconhecido. E o projeto Justo Web também não foi diferente. Quando ele começou, eu fui o primeiro funcionário da Justo Web. Eu não entrei lá como investidor. Sim. Então, assim, eu ralei pra caramba, mostrei, dediquei. E aí, tive a minha oportunidade, né? Por toda a dedicação e por todo o conhecimento que eu já tinha do projeto, eu tive a oportunidade de me associar à Justo Web. Então, assim, apesar de não ter referência, eu fui um cara que, assim, cara, bora, quero fazer uma história diferente para mim e vou tentar da melhor forma que eu puder. Sensacional. Então, você acabou de falar, você tem uma filhinha? Ia perguntar se tem filhos? Tem uma filha de 7 anos, a razão da minha vida. Gracinha. É porque a esposa você falou no início, né? Mas ia perguntar, então você tem uma menininha. Tem uma menininha, 7 anos, o nome dela é Helena. Filha, beijo pra você, papai te ama muito. Cara, eu vou falar com você, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, de verdade, foi minha filha. Nossa, meu sonho. Às vezes eu tenho uma rotina bem estressante, sabe? E eu chego em casa, ela tá lá, ela me abraça, ou ela filtra tudo. Assim, acabou meu mundo aqui fora, tá eu e ela lá. E assim, a gente tem uma rotina que é o seguinte, eu chego, ela sempre esconde, eu tenho que procurar ela. Uhum. E, cara, a melhor parte do meu dia é essa, porque aí eu vou lá, filha, onde é que você tá escondendo? É sempre no mesmo lugar. Às vezes você já sabe onde é que ela tá. Mas não deixa de ser especial, né? Então, assim, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que legal. Eu sei que você está falando, eu também tenho um filho de 9 anos, o Miguel, e a importância, né? Eu, como tenho um e você tem uma, cara, é um amor surreal, né? É um amor diferente. Igual exemplo, eu sei o que o meu pai, o amor do meu pai por mim, hoje eu sei, porque eu sei o amor que eu tenho pelo meu filho. E é nítido quando você fala, acredito que a base familiar ela foi muito forte para você. E você tocou num assunto muito importante. Engraçado é que com o Felipe não teve pergunta polêmica, né? Poxa, você acha que eu faço Nem precisa, gente. Você quer que eu coloque mais um olhinho aqui para ficar tranquilo? Nem precisa. Ó, Felipe, o óleo. é o seguinte, você não pode fugir. Aí nós temos uma pergunta polêmica. Rufem os tambores. Rufem os tambores. Olha, pega, já sentiu o cheirinho do óleo, dá uma relaxada. Close no Felipe para ver, olha só, o batimento dele. Vai lá pra você ver, tá 195. 320. O que é o momento pergunta polêmica? É uma pergunta polêmica. Você é livre para responder ou não, mas é bem polêmica, beleza? Bora. Relacionado, eu vou pegar o tema internet. Just Web, não tem nada de telecomunicações, não tem como. Eu não aguento, velho. Felipe, a pergunta é a seguinte. Suspense. Tá pensando em jogar mais um olhinho ali? Tá preparado pra pergunta? Bora. Essa é pesada. Manda no peito. O cara que tenta rotear o Wi-Fi do vizinho, ele merece ser preso ou tem que contratar a Just Web? Cara do céu, eu tava esperando aqui. Falei assim, vem uma bomba aí. Tá vendo? Tá vendo? Daqui a pouco todo mundo começa a mandar mensagem na Just Web. O sócio falou isso aí lá. Não, o que acontece? Eu acho que assim, ele merece contratar a Just Web, né, cara? E até mesmo que compartilhar a senha, cara, isso pode até ser um risco para a pessoa, porque quando a gente está fazendo isso, não sei se vocês já sabem, toda pessoa que ela contrata uma internet, essa internet ela tem um número de identidade conhecido como IP. Uhum. Então, através disso que normalmente quando acontece algum crime feito na internet, a polícia vai investigar e vai chegar até o destinatário da pessoa. Então, assim, se você está emprestando a senha do seu Wi-Fi para o seu vizinho, ele pode estar correndo um risco. Você, como a pessoa que emprestou, pode estar correndo um risco, porque se ele cometer algum tipo de crime, você se responsabiliza como corresponsável, porque é você que está ali fornecendo internet para uma coisa que é ilegal, né? Então, metade de Neves acabou de cair agora, entendeu? Metade de Neves acabou. Olha, se você está preocupado com este problema, então eu vou aproveitar esse momento e fazer a propaganda da nossa querida patrocinadora, a doutora Regina Saf, né? Doutora Regina Saf aí, da Saf Advocacia. Legal. Se você está preocupado com o seu vizinho que está roubando a sua internet para ficar vendo pornografia infantil, contacte agora a Saf Advocacia, que a gente resolve o seu problema. Né? Vamos parar aí para fazer propaganda da nossa patrocinadora. Legal. Exatamente. Ó,
Você falou da sua infância de uma maneira marcante para mim. Eu, por ser especialista em comunicação, eu presto atenção muito nos detalhes. Eu acredito muito, Felipe, que grande parte do homem que você é está ligado à sua referência familiar e aquilo que você viveu. Sim. A sua história de vida. Isso é muito importante. Eu te falo que a minha também foi muito triste, mas é isso daí. O homem que eu sou hoje foi grande parte. Tem algum momento que aconteceu na sua infância ou na sua adolescência que te motivou a ser empreendedor hoje? Cara, eu lembro disso como nunca. Eu, quando era criança, na faixa ali dos meus 8 anos, mais ou menos, realmente eu tinha uma infância, assim, bem humilde mesmo, sabe? E eu não tinha ambição nenhuma. Na minha infância, o que eu sonhava na época não era ser empresário, não era ter carro chique. Eu sonhava, cara, ter um trabalho, ter condições de trazer alimento para minha casa. Isso aí é o que meu pai era. Para mim, aquilo ali já estava suficiente. Para mim, não precisava mais daquilo. E essa é uma lembrança muito marcante, porque a partir dali eu entendi uma coisa, cara, a simplicidade faz parte de mim. Então, assim, cara, se um dia Deus abençoar, eu estiver aí bem na vida mesmo, eu nunca acho que eu vou perder essa essência da humildade, da simplicidade, que eu acho que isso tem um pouco da formação do meu caráter. Mas teve um momento, cara, que eu comecei a pensar, eu falei, cara, poxa, por que algumas pessoas conseguem e outras não? Por que eu acesso algumas coisas, para uns é de uma forma e para outros é de outra? E naquela época, você tinha inflação descontrolada, você tinha um governo que às vezes gerava muita polêmica, então você não tinha estabilidade de mercado. E era difícil, você não tinha projeto de valorização do salário mínimo. Então, assim, era difícil você sonhar com alguma coisa alta, grande. Então, assim, depois que eu bati ali meus 15 anos, é que eu comecei a falar assim, cara, não, peraí, eu acho que agora dá para me correr atrás de alguma coisa legal. Porque eu lembro que é o seguinte, às vezes tinha quando eu estava na Cidade dos Meninos, aí tinha um encontro lá de debutante, aí a gente era convidado para participar, tinha alguma festinha, a gente ia, eu não tinha roupa nova, eu falava assim, não, velho, eu tenho que correr atrás do meu aqui, porque eu, quero sair, meus colegas estão tudo bacaninha e eu não consigo. E aí comecei a correr atrás, assim, para poder tentar realizar esse grande projeto meu, que era de falar assim, cara, eu quero ser alguém diferente na minha vida. E aí eu acho que dos 15 anos em diante, eu comecei a querer ser... eu montava grupo de dança, eu queria ser o líder. Eu fazia um projeto, eu queria estar na frente. Tinha apresentação de trabalho, eu queria apresentar. E aí eu comecei a querer estar nessa posição de destaque justamente para assumir responsabilidade e falar assim... porque eu entendo que quando você assume grandes responsabilidades, você também tem grandes desafios e isso te molda para o que está por vir. Então, assim, eu... Me perdi, gente, desculpa. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, sobre essa parte da Cidade dos Meninos. Você falou que você veio de uma origem bem humilde, né? Sim. Como que você chegou na Cidade dos Meninos? E o quanto você acha, você falou que aos 15 anos, mais ou menos ali, que você despertou para isso. E o que você acha de diferente que a Cidade dos Meninos te trouxe para despertar esse desejo por outras coisas que eram tão distantes? Cara, você fez a pergunta maravilhosa. Porque a Cidade dos Meninos virou... A chave foi a Cidade dos Meninos. Para começar, eu entrei lá porque meu primo entrou. E lá era um colégio interno. Então, para mim, já era uma coisa diferente. Eu entrei... Na primeira semana, eu pedi para sair. Seu Jairo não te expulsou, não, né? Não. Eu queria sair, porque eu falei assim, não, velho, é diferente da minha rotina. Lá eu podia... Tinha a hora da escola, mas eu, depois, nos momentos lá, eu podia fazer bagunça, sair, brincar com os amigos e tal. E lá não, lá você tinha uma rotina. E aí, meu pai sempre falou, Felipe, não abre mão disso, cara, isso é uma coisa boa pra você, vamos, sabe, se dedica e tal. E aí, eu falei assim, pai, então tá, vou tentar. E aí, me entreguei. E aí, eu vi, a estrutura de ensino lá era completamente diferente de todos os lugares que eu já tinha passado. Quando eu passei o meu primeiro semestre lá, eu entrei lá na 7ª série, e aí, no segundo semestre da 7ª série, eu comecei a ter acesso a alguns cursos de qualificação bem interessantes. E isso começou a mudar a minha rotina, que eu falei assim, opa, peraí, o negócio tá ficando legal. Acho que eu tô começando a gostar, tô começando a me encontrar.
Uma coisa que eu não esqueço nunca, cara. O meu primeiro computador, a minha primeira acesso à tecnologia foi dentro da Cidade dos Meninos. Que eu fiz um curso de digitação. Nossa, eu fiquei, assim, alvoroçado. Fiquei muito feliz. Fui lá, tive meu primeiro contato com o computador. Fiz meus cursos de digitação, informática básica, avançado, web design, AutoCAD. Tudo lá. Tudo lá. E aí, isso Não, já... não foi o Edson professor, não, né? O Edson Lima? É. Não, o Edson Lima tá. não chegou a ser meu professor, não. Que Mas eu ele- sou fã desse cara, tá? Queria deixar registrado aqui, o Edson é um cara diferenciado. eu associei diretamente que ele foi professor lá. Aí eu falei assim, normalmente essa época, né? A gente né, Sim, tem esse sim. meio de convívio. Mas o meu professor, acho que o Edson conhece, que ele chamava Gabriel. Ele era um cara, assim, gente finíssima, um cara muito bacana. E assim, durante todo o período que eu tive lá, eu falei assim... Eu acho que daqui em diante eu consigo sonhar com alguma coisa. Porque como eu não tinha acesso à tecnologia, a tecnologia para mim era uma coisa distante, eu falei assim, cara, vai ser difícil eu ter uma perspectiva de futuro se eu não me conectar com isso. E assim, como a gente... Aí eu te falo, as pessoas que você se relaciona, elas vão muito nortear o caminho que você vai ter. Tem uma frase que fala assim que às vezes nós somos o que... o nosso resultado ele está muito próximo das 5 pessoas que a gente convive. É algo mais ou menos assim. E a Cidade dos Meninos, cara, o tempo todo você tem professores, você tem pessoas que estão ali falando assim, cara, o judô, disciplina, respeito. E naquela época era muito fácil você ter acesso a qualquer produto ilegal, droga no geral, né? Exatamente. A gente teve acesso a arma e tal, não dentro da Cidade dos Meninos, fora. Na cidade. Fora da Cidade dos Meninos. Digo assim, na cidade de Justinópolis. Isso, exatamente. Só que, assim, a formação de caráter dentro da Cidade dos Meninos é algo, cara, maravilhoso. Porque, assim, eu lembro das palavras do Shihan, falava assim, não, cara, se você quer ser um batalhador aqui no judô, você tem que ser um batalhador na vida, você tem que ter disciplina, você tem que respeitar as pessoas. A luta, ela te ensina a ser forte, mas lá fora você tem que respeitar. Você não tem que caçar briga com qualquer um. E aí, ali, eu já comecei a ter uma referência de vida, que eu falei assim, cara, opa, aqui é o caminho que eu posso, aqui é o caminho que eu não posso. Então, assim, aí eu já deixei de ser o cara brigão. Então, assim, e outra coisa, né? Quando eu era brigão, eu dava o primeiro chute e saía correndo, porque eu sempre fui pequeno. Eu não ia ficar lá. Então, eu ia com os 3, 4, aí eu dava o chute e saía correndo. Mas, assim... Eu fui pequeno. Aí eu tive essa experiência lá na Cidade dos Meninos com o judô, com os cursos de tecnologia. E eu só entrei na JustWeb na época porque eu sabia mexer com o computador, que era formatar o computador e tal. Isso foi o que me trouxe para a JustWeb. E era legal porque, ó, para você ver, eu me encontrei na área de comunicação no projeto do SESC. Esse projeto, ele se encerrou e eu falei assim, cara, eu queria muito poder tentar continuar nisso. Comecei a estudar dança. Na companhia Primeiro Ato, Sueli Machado, ganhei uma bolsa de estudo lá. Pessoa maravilhosa, assim... Me ajudou muito também nessa questão de ser mais desinibido. Tem um professor lá que eu acho fantástico, Gustavo Durso. Inclusive, ele fez um vídeo que... Até o próprio Justin Timberlake comentou no vídeo dele, cara. Eu acho isso sensacional. Então, assim, pra você ver que é uma escola de alto nível mesmo. E aí, eu comecei a me associar. Só que aí as coisas começaram a ficar mais difíceis. Porque, assim, eu precisava me manter. E como eu não tinha retorno financeiro, tava ficando um pouco mais difícil. E aí, veio o projeto JustWeb, onde o pessoal me fez o convite. Na época... Eu entrei lá, a gente nem tinha o sonho que ia chegar onde é que o projeto está hoje. E aí tive a minha primeira oportunidade e aí eu comecei a vislumbrar. Porque eu falei assim, cara, a empresa está começando agora. Eu estou vendo que os caras estão engajados, estão correndo atrás, vou fazer o meu melhor, porque assim, se tiver que precisar de um gerente aqui, eu quero ser o cara. E aí comecei a me entregar, a aprender. Eu lembro que é o seguinte, na época eu até namorava só que a minha namorada brigava comigo porque, hoje esposa, né? Que eu começava a trabalhar 8 horas da manhã, ficava até 11 horas, meia-noite, conversando com os caras. E aprendendo sobre o sistema da empresa, tudo estava muito em processo de construção. Então, eu comecei a atender a complexidade ali da operação nossa. E em todos os âmbitos. Eu sabia vender, eu sabia fazer manutenção, eu sabia instalar, eu sabia... se precisasse dar uma manutenção em rede, dependendo ali do que fosse, eu conseguiria ajudar. Então, assim, tudo começou na virada da Cidade dos Meninos. Que aí me fez com que eu pudesse ter a oportunidade de estar na JustWeb. Então, cara, por isso que eu te falei no começo, até antes da gente ir pro ar, eu sou infinitamente grato a esse projeto. E eu quero um dia ter condições de devolver um pouco para a sociedade tudo que eu fui beneficiado na Cidade dos Meninos. Sim. Porque, assim, meu primeiro acesso à tecnologia,
As primeiras pessoas que me educaram... uma coisa para mim é fato. Isso ninguém muda. A educação transforma o mundo. Sim. Então, não adianta, às vezes você quer educar na força, você quer educar na raiva. Não resolve, cara. A educação é que faz a diferença. Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma bem abrangente, empolguei um pouco, Cidade dos Meninos foi um grande divisor de águas para mim. Sensacional. Felipe, agora fala pra gente de um adolescente que não tinha acesso à tecnologia e hoje fornecendo pessoas a ter acesso à tecnologia. Como que você enxerga isso assim, poxa, eu não tinha, hoje eu estou proporcionando a milhares de lares a ter uma qualidade de internet boa. O que isso gera de sentimento em você? Cara, gratidão. Gratidão me define na vida. Na vida. E o que me enriquece, o que deixa mais rico esse sentimento para mim, é saber com que o nosso projeto ele começa em Ribeirão das Neves. Então, assim, é uma cidade que tanto me ajudou e hoje a gente devolveu um pouco, assim, de acesso a um produto de boa qualidade para os nevenses. E eu lembro que, assim, a gente tinha acesso na época a uma tecnologia DSL que ela tinha muitos problemas estruturais. Então, assim, às vezes vendia, não entregava, o pessoal tinha muito problema de conexão. E isso era uma coisa que, assim, deixava todo mundo revoltado, porque foi bem na época ali que a internet começou a estourar. Então, para a gente representou muito porque a gente fez algo que foi bom, e, primeiramente, para nossa cidade, que é Ribeirão das Neves. Maravilha. Você falou que foi o primeiro funcionário, né? Foi. Tá, agora me diz uma coisa. Antes de você ser o primeiro funcionário da Just... Da Just? Just. É porque eu sou poliglota. Entendeu? Just, entendeu? Hello, guys, I don't speak English. Pronto. Aí me apertou. Eu só sei o how are you, entendeu? I'm fine. Você trabalhou para algumas empresas. Sim. Vamos começar da última empresa que você trabalhou antes de entrar na Just. Sim. Você lembra de alguma situação específica que motivou você a esse espírito de empreender? Ou você entrou na Just sem pretensão nenhuma de chegar onde você chegou? Ou seja, você cavou a oportunidade? O que aconteceu dessa migração de trabalhando para as pessoas e do fato de entrar mesmo num negócio que hoje você faz parte? Eu até vou fazer uma correção que eu falei no começo, que eu saí do projeto da Rima Consultoria para poder ir direto para a Justweb. Não. Depois da Rima, eu fui para PIP Distribuidora, fui trabalhar de vendedor da Danone, e aí que eu migrei para a Justweb. E assim, mais uma vez falando com vocês, na PIP eu sempre fui um cara muito dedicado, comecei como promotor, virei vendedor, e assim, sempre muito integrado ao projeto, querendo angariar voos mais altos dentro da empresa, com cargos gerenciais, supervisão, eu já estava em posição de destaque. E aí me veio a oportunidade de vir para o Justweb. Só que honestamente, eu sempre tive a vontade de empreender. Desde quando que eu saí da Cidade dos Meninos, já era uma sementinha plantada dentro de mim. Eu só não sabia qual que era a direção que eu queria seguir. Então, quando eu entrei na Justweb, eu ainda não tinha, de fato, algo falando assim, cara, eu quero empreender na área X. Eu tinha o desejo de empreender, mas não tinha algo muito bem definido. E aí, a Justweb, com o projeto, essa oportunidade, cara, veio e realizou, assim, me realizou como pessoa. Porque, assim, é um grande desafio você estar na frente de uma empresa que fala com pessoas e eu sempre me preocupei com uma coisa, e vou falar com vocês sem hipocrisia. Me associar a uma empresa realmente boa. Porque o problema é o seguinte, eu odeio as empresas que vendem um produto que não entrega. Sim. Então, assim, ser honesto é o ápice de tudo. Então, assim, a galera lá, cara, eles estão o tempo todo estudando tudo que tem no mercado para poder fazer com que a tecnologia ela melhore, para que a gente consiga entregar realmente o que a gente promete sem deixar a desejar. E acompanha o ritmo do mercado também. Então, essas atualizações, na época a gente começou com a internet de 1 mega. Hoje a gente fala plano de 1 giga, 1000 megas. Então, assim, escalou numa proporção enorme. Então, a gente saiu de 2013 com essas velocidades de 1, 2, 5 mega, para chegar em 2023 agora com velocidade de 1 giga. Inclusive, tem empresas hoje que vendem até mais de 1 giga, né? Então, mas assim, respondendo a sua pergunta, eu sempre tive esse desejo, mas assim, nada muito bem direcionado naquela época. E aí, com o projeto Justweb, é onde eu pude realizar esse grande sonho.
O que você teve que desenvolver empreendendo que você não tinha trabalhando para as empresas? Uma característica. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui, e normalmente eu não conto, tá? Mas é uma- Começou bem, começou bem. Começar, isso daí, vai liberando. É porque é o seguinte, eu acho que até... eu não conto porque, assim, na posição que eu tô hoje, é uma posição muito estratégica e tem muitas pessoas que, assim, pelo ponto de referência, então, dependendo da forma que você fala, muita gente não entende. Mas eu vou abrir porque é uma dor de muitas pessoas e eu só melhorei depois que eu entendi isso. Legal. Depois que eu tive a oportunidade de entrar, e aí eu passei como atendente, entrei como atendente, e aí eu fazia venda e fazia atendimento de suporte. E aí, conhecendo todo o processo, eu fui ser um dos responsáveis da área de Neves. Então, até 800 clientes, era eu e mais uma pessoa trabalhando ali para poder manter todos os clientes na época com tecnologia via rádio. Isso é muito ou é pouco? 800 clientes é muito, né? É muito. É muito, tá doido? É muito. 800 É muito, pra 2? mas é muito, assim, como a gente tinha um produto bom, Não dava a tanto quantidade problema. não dava tanto problema. Então, assim, a gente tinha muita demanda de instalação naquela época, a gente estava crescendo bastante. E aí, o ponto que eu quero chegar em 2020, houve uma integração do projeto JushWeb. Então, assim, você não tinha mais as espécies de franquia mesmo, né? Então, assim, eu não era responsável mais por Neves. Eu me integrei a esse projeto e aqui eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro cargo de gestão, liderança de equipe, que era supervisão de vendas. E eu lembro que eu falei assim com um dos rapazes lá da empresa, falei, cara, vou marcar um médico para mim amanhã. Fui fazer um teste neuropsicológico. E aí fui diagnosticado com déficit de atenção, ansiedade severa e dificuldade de concentração. E aí eu falei assim, cara, seguinte, primeira coisa, para mim fazer gestão, eu tenho que no mínimo ser organizado, porque como é que você vai liderar uma equipe se você não tem se você começa a romper Não tem indicador, não tem métrica, exatamente. não tem nada. Então, assim, fiz o teste, já tive um diagnóstico. Então, assim, comecei a fazer terapia. E eu tinha um preconceito danado com terapia. Falei assim, gente, isso daí é pra doido. Meu avô falava quando eu era adolescente para me fazer, e eu falava assim, cara, não acho que precisa disso, não. E aí, comecei a fazer terapia, as coisas começaram a melhorar. Então, assim, depois que eu entendi que eu tinha déficit de atenção e que eu era hiper ansioso, eu tinha, por exemplo, numa entrevista dessa aqui, eu estaria aqui assim, ó. Sem saber por quê. Não tem nada acontecendo e tal. E aí, a terapeuta, ela me falou uma frase que foi maravilhosa. Que ela falou assim, Felipe, entenda que isso é uma resposta autoimune do seu corpo. Seu corpo, ele está respondendo porque ele está com receio de alguma coisa. Ansiedade nada mais é que o medo projetado no futuro. Então, assim, é uma resposta autoimune do seu corpo. E aí eu passei... Ela falou assim... Ela me deu algumas técnicas, né? Que eu pude aplicar e poder melhorar essa situação. E aí eu comecei a performar melhor. Mas até hoje eu estou em desenvolvimento. E isso aí eu considero que eu vou estar sempre buscando ser melhor todos os dias. Mas foi um grande... Quando eu descobri que eu tinha isso, eu acho que foi um grande divisor de águas também no meu projeto aqui dentro da empresa, a nível gerencial, entendeu? Entendi. Foi bem legal. Você mapeou suas fraquezas, né? Exatamente. E aí é aquele negócio, né? A gente tinha até falado isso no começo. Se você está na zona de conforto... eu tive a oportunidade de ser supervisão, você supervisou e que se dane o resto. Vou liderar e quem quiser me respeita, quem não quiser tá fora. Sim. Saca? Você não... Acho que a primeira coisa que eu aprendi na posição de liderança você tem que estar lá para servir. Então, assim, aquele negócio, o exemplo é o que arrasta. Sim. Então, assim, eu sempre me preocupei muito nessa posição de saber fazer e orientar para que eu conseguisse ter bons resultados do time, né? Você vê que interessante, Felipe. A nossa convidada que estava aqui antes, ela falou exatamente a mesma coisa. Que na empresa dela, quando ela vai gerenciar equipes, ela sempre passou por todas as áreas e as funções que ela está gerenciando. Justamente para ela liderar pelo exemplo. Porque, por exemplo, assim, você é uma promotora de rua? Eu fui promotora de rua. Você é vendedora? Eu sou vendedora. Quem desenhou isso aqui fui eu, mas eu não desenhei da minha cabeça lendo o livro, não. Eu desenhei porque eu fiz. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? E aí, você narrou um pouquinho algumas coisas que você já fez antes da Ajuste. E como que aconteceu esse convite para trabalhar na Ajuste? Você contou pra gente que meio que a sua seleção teve um pouco a ver com a tecnologia, né? Sim. Você foi selecionado porque você sabia fazer. Sim, Mexer em computador, essas coisas sim. que veio lá da Cidade dos Meninos. Mas como que aconteceu esse convite?
Na época, igual eu falei com você, eu sempre fui um cara muito curioso e sempre quis aprender muito. Então, eu sempre ficava... Eu até brinco com os meninos, porque eles tinham um quartinho lá, ficava eu e 2 irmãos lá, e lá eles ficavam passando várias coisas de sistema. Eles mesmos próprios estavam ali para estudar, porque, assim, eles estavam entrando naquele mercado, era novo. Então, assim, eles precisavam estudar para saber o que seria melhor a nível de tecnologia. E uma coisa que eu destaco muito no projeto de Schweb, gente, eu vou até fugir um pouquinho dessa pergunta, mas vou voltar nela. Nunca foi pelo dinheiro. E sem hipocrisia, porque assim, o dinheiro ele faz parte, é consequência e é mérito de um bom trabalho realizado. Sim. Uhum. Só que no começo não era pelo dinheiro. Era porque, cara, é uma dor que tinha naquele momento e a gente tentou resolver. E deu tão certo que aí sim o dinheiro passou a ser consequência, o projeto começou a crescer e aí as pessoas começaram a se integrar. Mas a minha oportunidade que eu tive para poder participar de forma ativa no projeto, nós tivemos um sócio que ele entrou na área de Neves lá, junto lá, e ele tinha um pouco de dificuldade na época com a questão de tecnologia e operação. E aí eu já tinha conhecimento de todo o sistema, eu sabia já fazer manutenção nas torres de transmissão, em todas as antenas que a empresa trabalhava, eu sabia fazer instalação. Então, isso fez com que eu tivesse... um espaço ali para ele, porque como era uma dor que ele tinha, crescer gera dor, né? Sim. Claro. E aí, igual eu falei com vocês, ninguém nem sonhava que o projeto Schweb se tornaria o grande sucesso que é hoje. Hoje, a empresa com a maior participação de market share do mercado em Neves de internet é a JustWeb. E a gente continua crescendo. Isso é muito legal, porque isso é um nível de reconhecimento, né? Claro. Então, assim, as pessoas veem que o produto é realmente bom. E outra coisa, eu acho que o melhor marketing do mundo, ele está no indicador. Então, assim, é um que indica para o outro e o projeto continua crescendo. Nosso maior canal de venda hoje é a indicação de cliente para cliente. Uhum. Isso que faz o nosso projeto crescer mais. Então, era uma dor que ele tinha naquela época e era algo que eu fui sanar essa dor. Então, ele me fez a proposta, eu me associei a ele e juntos a gente tocou lá, igual eu falei com vocês, até 800, próximo de 1.000 clientes. Então, foi algo para mim, naquele momento, novo, mas que cara, igual eu falei com você, eu não tinha tempo. Eu chegava cedo, saía de noite, trabalhava sábado, domingo, não tinha problema. Então, eu já subia no Astê, cara, sol rachando, suor escorrendo. E, às vezes, dá um probleminha, você, cara, eu só saio daqui depois que eu resolver. Porque, assim, missão nossa era não sair da casa do cliente sem deixar a internet... O bom é que você é levinho. Se fosse eu tinha quebrado todas. Mas eu vou te contar, eu já tive desafios também. Eu, uma vez, subi numa telha com marimbondo. Nossa, Me pegou desprevenido, cara. E um veio na minha testa, assim, ó. Pum! Aí eu caí. Mas, assim, não machuquei, não. Foi só um som mesmo, um susto. E imagina essa história. Você correu de cachorro, então, 1 milhão de cachorro, né? Cara, eu tenho até uma marca aqui, ó. Aqui, ó. Ó. É mesmo? Correr de cachorro? Não. Esse aqui foi Aí já não foi trabalhando, tá, gente? Foi... Um dia eu tava saindo um grupo de dança na minha casa lá. Eu dançava na igreja. Adolescente. Uhum. E aí um cachorro rebentou a corrente, cara, na casa de um tio meu. Mordeu. Por um pouquinho não tinha que amputar meu braço, mas graças a Deus foi só uma mordida, um susto. Eu tenho a cicatriz aqui para poder contar a história, mas foi só um susto mesmo e mordida de cachorro foi só essa aqui. Felipe, nós conversamos bastante de assuntos profissionais. Estou gostando muito, porque assim, um dos nossos grandes diferenciais como podcast, né, é que a gente quer mostrar, não é só a parte bonita, a gente quer mostrar a parte difícil, né, porque a parte bonita, qualquer um que você for aí no perfil da internet, todo mundo mostra, né, andando de carrão, né, passando, viajando, podendo sair sexta-feira mais cedo que os outros, essas coisas assim. A gente não quer mostrar isso já é clichê, a gente quer mostrar isso que você está contando. Eu vim de uma família, né, com uma realidade muito simples. A minha simplicidade é o meu diferencial, mas eu tive que passar determinadas coisas para abrir a minha cabeça para eu enxergar que eu podia mais. Então, assim, meus parabéns. Até aqui está muito legal o papo. Mas agora, o Rony não fez a pergunta polêmica, não. Mas eu vou voltar para a parte pessoal da coisa, tá? E se você sentir que é muito, não precisa responder, mas eu acho importante falar. Dá para ver que você é um cara muito trabalhador, né? E você tem uma filhinha pequena e uma esposa.
Eu gostaria que você contasse mais pra gente do seu relacionamento, como que você conheceu sua esposa, como que ela lida com essa questão, porque não é fácil ter uma filha pequena e o marido chega cedo e sai cedo e chega tarde e tudo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que você lida com esses desafios, porque existe o Felipe profissional, a gente tá vendo que é um cara incrível, dedicado, um cara versátil, um cara que saiu do operacional e chegou lá em cima, um cara que tratou as próprias fraquezas, isso é ótimo, mas a gente quer saber também do Felipe pessoa. Conta pra gente. Com certeza, vai ser um prazer. E realmente, nem sempre foi flores. O meu relacionamento, eu conheci a Priscila, a gente era bem novo. E a gente se apaixonou, assim... Primeira namorada? Primeira namorada. Namorada foi a primeira. E a primeira namorada foi que eu casei. Mas, assim, a Priscila, ela... No começo, a gente teve alguns entendimentos. No namoro, a gente teve a oportunidade de casar. Aí, quando a gente casou, a gente casou em cima de 2 grandes notícias que a gente recebeu. Ela foi diagnosticada com linfoma, que é um câncer, e ela estava grávida da minha filha ao mesmo tempo. Nossa. Então, assim, para nós foi um baque gigante, porque, cara, como é que você... O médico já tinha falado com nós que a neném não ia aguentar Quantos a anos vocês quimioterapia. tinham? Eu tinha 25 e ela 21. Muito nova. Exatamente. E aí a gente custou conseguir, porque era prefeitura na época, não tinha convênio. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu ir no Padre Eustáquio, eles deram autorização pra gente e a gente começou a tratar lá no Santa Casa. Santa Casa, ele tinha maternidade e tinha oncologia também. Então, foi um período, assim, um dos grandes desafios, porque, assim, ela tinha que estar no hospital, então, assim, eu tinha minha rotina de trabalho durante o dia, à noite ia lá, dormia com ela, voltava a trabalhar, à noite lá. E, assim, ela... E não estava tão estabilizado de grana na época. Não estava. Por isso que ela O projeto estava bem casa? no início, exatamente. E assim, o projeto não tinha a estrutura que tem hoje. Então, assim, ela começou... Primeiro, o médico falou assim com ela, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar deixar o seu menino nascer com 7 meses, prematuro, né? Para a gente tentar... A gente vai monitorar a doença para ver se ela não vai evoluir para algo mais grave. Se não evoluir, a gente conseguir manter, a gente vai fazer o seu parto e aí, na semana seguinte do parto, você começa o tratamento de quimioterapia. E aí minha filha nasceu dia 24 de dezembro. Quase que foi um Glória a presente de Deus. Natal. Olha só. Que presentão, hein? Presentão, graças a Deus. Cheia de saúde, linda. Assim, cara, a coisa mais perfeita do mundo. E minha esposa, ela amamentou durante uma semana e depois Aí ela teve que iniciar o tratamento. Então, assim, foi uma fase bem difícil da nossa vida, porque, assim, a gente nunca sabe onde que vai terminar, né? O câncer, assim, por mais que você tenha, assim, algumas informações positivas de quem está tratando, que existem várias pessoas que são curadas, o medo, ele tá ali, né? Então, assim, para nós, o medo era algo muito presente, mas a gente nunca perdeu a fé. A gente sempre tentou fazer tudo certinho para ter sucesso no final, e graças a Deus ela foi curada do câncer 100%. A gente cuidou da minha filha, assim, tivemos a nossa casinha, tivemos os nossos desafios, igual você falou, naquela época não tinha sucesso ali, não tinha nada muito estrutura, né? Mas aí, com o passar do tempo, minha filha veio crescendo, a gente teve alguns desafios, sim, a gente separou, já chegamos a separar também. Mas eu vou te falar que a gente aprendeu com isso porque... eu acho que no começo faltou um pouco de maturidade. E eu acho que isso é algo normal, que tem pessoas que conseguem ter esse grau de maturidade muito rápido e tem pessoas que desenvolvem. Então, assim, o tempo passou, a gente amadureceu, a gente ficou separado 3 meses. E depois voltamos. E aí a gente voltou, se encontrou, nós tivemos uma conversa bem pé no chão, que aí foi muito diferente do começo, né? Que a gente foi meio que indo ali no impulso e tal. Tivemos uma conversa bem pé no chão, ó, vamos estabelecer quais são as prioridades, o que a gente quer, qual caminho a gente quer seguir junto. Porque, assim, aí realmente um casal tem que estar junto para um momento difícil e um momento fácil. Porque às vezes o negócio fica difícil, aí
tem gente que, desistir e tal, não. E aí a gente se encontrou. Hoje a gente tá bem. A gente tá... minha filha hoje tem 7, vai fazer 8 anos agora de 24 de dezembro. A gente tá junto até hoje. Temos que... Cuidado pra não errar, viu? Que isso daí dá uma se eu briga. errar, Mas erra próximo, entendeu? Se errar numa distância de... até uma semana a mulher perdoa, entendeu? É a data ali e tal. Cara, a gente deve ter, acho que, 13 ou 14 anos já de relacionamento. Desde o namoro, né? Aham. Sensacional. E aí, agora, com essa história linda, você foi contemplado para o momento Good Times. Felipe, use essa câmera para fazer uma declaração para sua esposa. Qual que é? Aquela dali. A sua, que é essa aqui em cima de Ela mim. chama Priscila, né? Sim. Priscila, momento Good Times. Você acaba de receber uma telemensagem do Felipe. Cara, que responsabilidade, né, velho? E assim, aí o ruim é que assim, você não prepara nada, tem que ser na... Abra o coração e faça uma declaração para sua esposa. Ó, eu vou tentar aqui, mas ela sabe tudo que ela representa para mim. Priscila é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que ajudou muito eu a amadurecer, a ter as minhas prioridades. É uma mulher guerreira, uma mulher que... Eu acho que muito das conquistas que eu tenho hoje, eu devo muito a ela também, porque foi uma pessoa que, às vezes, quando eu pensei em me perder, fazer escolhas ruins, né? É uma pessoa que sempre me colocou na linha. E é legal porque a mulher amadurece antes do homem, e isso aí, vou te falar... Pode ter pessoas aí que seja diferente, mas no nosso relacionamento foi assim. Então, sou muito feliz por estar com ela. Te amo muito e espero que a gente fique juntos ainda por muito mais tempo. Que lindo! Isso daí, cara. Vai ter mais nenenzinho pra gente nos próximos tempos por aí? Ô, gente, então, essa notícia... Mas pode ser que sim, viu? Pode ser... Vocês têm vontade? Nossa, a cara dele foi tão sim, em breve. Eu, tipo assim, eu já tá e não quero falar ainda, entendeu? Foi tão sim, entendeu? Mas vocês têm vontade? Temos. Eu lembro que na época eu brincava com ela que eu queria 5. Ela falou assim, eu não sei com quem. Eu falei, tem que ser o seu, vai ser com quem? Vai. Adota 3. Aí a gente parou em 3. 3. Aí, por enquanto, estamos conversando ainda e tal. É sempre assim. Eu tenho o sonho de ter uma menina, inclusive vou casar esse ano. E ano que vem... Ufa! Vocês viram, né, gente? A pressão funcionou. Olha lá, ó. Olha o discurso. Vou casar esse ano. Recebi uma pressão aqui, rapaz. É mesmo? Que agora não vai ter como não, ao vivo vai. Mas filho é bom demais, cara. Filho é bom demais. Felipe, cara, me conta uma coisa. Até 2 coisas. Várias coisas. Bora. De vendedor, de melhor vendedor, do cara que tá ali vendendo para ensinar as pessoas a venderem. São coisas completamente diferentes. Muito diferentes. Como que foi com você, cara? Conta pra gente. Tipo assim, eu não tenho dúvida nenhuma que você se destacou, rebentou meta, explodiu, dedicou, virou umas madrugadas, segue o baile, bem-vindo ao clube. Porém, você ser exemplo nas vendas para você é uma coisa. Você ensinar as pessoas para ser exemplo é outra. Como que você lidou com isso? Como que foi? Cara, isso é uma pergunta maravilhosa também. A venda... O meu pai foi vendedor a vida toda. Então, Agora primeiro, tá já explicado, começou né? por aí. Agora tá explicado. Já Agora começou por aí. Descobrimos o porquê ele trabalhava tanto. Conseguimos arrancar, parceiro. Toquei. Yes, consegui. Agora sim. Meu pai sempre foi vendedor. E eu sempre gostei muito de relacionar com pessoas. E uma coisa que eu sempre aprendi também foi muito a respeitar as pessoas. Então, você tem aquele perfil de vendedor que, às vezes, ele é um pouco hostil. Ele, tipo assim, se você não quer comprar, então também não quero te atender. Eu sempre fui um cara, opa, chega aqui, vamos conversar, tal. Porque, às vezes, de um cara desinteressado, você desperta o interesse e aí ele compra o produto ou serviço que você tem a oferecer. Mas eu acho, o que eu acho encantador disso, cara, é ter vivido a experiência de ser vendedor e de hoje falar sobre vendas. Sim. Isso me encanta, cara. Isso me encanta. E hoje, por exemplo, o meu primeiro semestre da faculdade, eu fui destaque nacional no curso de marketing com certificado de menção honrosa pelo um trabalho que a gente fez
em uma empresa real. E, na época, eu integrei esse projeto AjusteWeb para a gente poder apresentar. E foi em âmbito nacional, a gente teve essa posição de destaque. Então, são situações diferentes, porque fazer é diferente de você falar. Sim. E aí, uma coisa que eu acho rico demais, cara. Você fala sobre algo que você conhece, que você viveu. As pessoas conseguem tangibilizar isso melhor. Sim. Porque, às vezes, tipo assim, nada contra quem está estudando ou quem já teve um privilégio de, às vezes, estar numa posição mais bem estabelecida. Mas eu acho, cara, que quando você entende a dor de quem está lá no operacional, essa pessoa, você está mais bem preparada para poder ensinar ela como ter bons resultados. E eu te falo isso com propriedade porque é o seguinte... A AjusteWeb, cara, nós somos isso. Não adianta você querer que o seu funcionário seja com o cliente se você não é internamente. Exatamente. Então, o endomarketing já começa aqui. Então, assim, não adianta eu querer falar de ação humanizada se eu trato meu funcionário de qualquer jeito. Sim. Então, assim, no mínimo, eu tenho que respeitar a minha equipe interna para que isso se reflita lá na rua. E, cara, tem marketing 4.0 e 5.0. A gente está falando de vendas, mas eu falo que marketing é um braço muito forte de venda. Eu e o Rony, a gente trabalha aqui. Marketing atrai. Vendas Converte. Exatamente. É. Exatamente. O marketing, ele vai lá, vai trazer o cliente, vai despertar o interesse e quem está aqui como vendedor é o que tem o papel ali de fazer a conversão, né? Isso. Mas, assim, Philip Kotler, marketing 4.0, ele destaca duas coisas que eu acho, assim, abriu muito minha cabeça. Que é o quê? O mercado hoje ele não é mais vertical, ele é horizontal. Então, assim, você não tem mais aquelas empresas que são grandes detentoras de segmento. Você tem as pequenas empresas, startups, que vão crescendo, que elas começam a se destacar no mercado. Por quê? Por uma única... A resposta é única. Porque elas conseguem atender de forma mais personalizada a necessidade do usuário. O que faz o negócio ter sucesso? Hoje, vou abrir uma coisa aqui que eu falo nas palestras que eu dou sempre. Cliente não quer ser tratado como cliente. Ponto. Para aqui. Cliente não quer ser tratado como cliente. Cliente quer ser tratado como pessoa. Ele quer ser respeitado como pessoa. Então, por exemplo, se você liga lá na AjusteWeb lá e fala assim... Felipe, tô com um problema, tal... A atendente, ela não tá ali. Senhor, senhora, nós vamos te ativar... Cara, quando fala senhor e senhora, já dá um... Acabou. Já fica nervoso. Então, não, vamos tentar resolver, tal, porque a pessoa quer ser compreendida, ela tá com uma dor. Sim. E isso, assim, para todos isso vale para todos os mercados. Sim, do cara que vende sapato, vende roupa, vende serviços em geral. Cara, a forma que você relaciona com as pessoas é o que dita grande parte do sucesso. E o sucesso também ele não pode estar só no vender. Ele tem que estar na estrutura. Então, por exemplo, não adianta nada eu te vender aqui uma camisa falando que é a melhor camisa que existe no mundo, daqui uma semana você usa e já está desbotada. Então, assim, a venda ela tem que ser honesta. A entrega Pode não ser um produto de qualidade, eu consigo vender bem fazendo isso, desde que eu seja honesto com o meu cliente. Cara, isso não é um produto de primeira linha, mas é um produto que vai te atender na sua necessidade assim, 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 assado. Você foi honesto com o cliente, ele comprou entendendo aquilo, e ele não vai te questionar depois e nem denegrir a imagem da sua empresa. Então, assim... Esse é um ponto do marketing do Kotler que eu acho legal, dessa questão da visão de mercado. E também dessa outra tese que ele defende das pessoas quererem ser compreendidas como pessoas. Então, o marketing, quando ele bem desenhado, bem construído, ele faz a atração do lead ali. Hoje, eu vou falar que o marketing é uma vertente muito grande, tá? Eu vou te falar, por exemplo, de internet. A gente está falando de vários segmentos de públicos diferentes. Então, eu tenho que nichar a minha comunicação. Não adianta eu querer vender internet para o cara que é gamer falando a mesma coisa que eu vou vender para o cara que usa internet para lazer ou para trabalho. Um home office. Home office, entendeu? Então, assim, a venda, cara, ela para mim, assim, hoje eu me vejo nessa posição de ensinar, entendendo, estudando o mercado também. Eu não parei de estudar, continuo estudando. Mas tendo a vivência também de tudo que começou lá, de ser o vendedor mesmo, de estar no sol, ralando, correndo atrás, de atender... Eu já tive experiência de venda receptiva, já tive experiência de venda externa, que é o PAP, você conversar com a pessoa tete a tete. Já tive experiência de venda de loja. Então, assim, cara, quando trabalhei na PIP... Então, assim, eu passei por muitas experiências.
para entender, de fato, como tentar estabelecer algo na ponta que funcione. Então, assim, não adianta, às vezes, você desenhar uma campanha mega, assim, legal e, às vezes, isso não conectar com o cara que está lá na ponta. Primeira pessoa que tem que comprar é o vendedor. É o seu vendedor lá. Sim. Cara, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito engajada, uma equipe muito comprometida, uma galera que realmente entendeu isso que a gente quer passar, saca? Pra gente conseguir fazer, pra gente poder se destacar no mercado mesmo. Igual eu falei com vocês, a gente hoje é destaque. É a maior empresa com participação em Neves de internet. Isso tudo, cara, tem um porquê. Não é um acaso. Sim. Que a gente sabe fazer, entendeu? Então, assim, tá na posição hoje de ensinar é uma coisa que eu tô me encontrando agora. Tem pouco tempo que eu tô palestrando, tem pouco tempo que eu tô ensinando. Mas é algo que eu tô me encontrando e tô muito feliz, cara, porque eu vejo que quem tá recebendo a informação tá recebendo isso de bom agrado, sabe? De falando assim, cara, parabéns, sua palestra foi muito legal, gostei muito do tema. Já falei sobre marketing criativo, já falei sobre empreendedorismo, já falei sobre vendas. Então, assim, são coisas que realmente eu tô me encontrando ali e tô gostando muito de fazer. E ter tido essa experiência lá na frente, para poder ensinar aqui, eu acho que fez toda a diferença. Sensacional. E eu quero compartilhar com você a minha experiência, que é o seguinte. Hoje eu também dou palestra sobre vendas, falo muitas coisas relacionadas a vendas. E é incrível que quando eu vou dar o meu testemunho das coisas que eu já passei, eu entendi que eu tinha uma força. Tinha um jeito de fazer, que deu muito certo para mim. E quando eu ouvia as equipes, as pessoas, até para transmitir, para ensinar, as pessoas tinham outras dores. A grande pergunta é, hoje com a sua equipe, Felipe, o que você entende que as pessoas têm certa dificuldade que você não tinha quando você vendia? Porque isso, para mim, ele é muito simples. Por exemplo, objeção. Eu era vendedor de curso porta a porta. Eu batia na porta para vender curso de inglês. E eu não falava inglês, eu era gago ainda por cima. Imagina um gago nervoso tentando vender curso de inglês. Então, mas quando eu apresentava para a pessoa o método, tudo certinho, e lá no final, no fechamento financeiro, a pessoa me falava que curso estava caro ou que iria avaliar. Cara, aquilo ali me dava um gás, mas me dava uma força que eu não desistia da pessoa. E hoje eu percebo, quando as pessoas elas vão falar do valor, aí vai assim, tá caro. Então tá bom, tá caro. Qualquer coisa, você me liga. As pessoas perderam-se a força. Então, a pergunta é, bem cirúrgico, hoje, quando você vai dar suas palestras, nos seus treinamentos, ou até com alguém relacionado à tua equipe, qual dor que você percebe que está predominando na cabeça daquela pessoa que você não tinha quando você vendia? Cara, eu vou te falar, eu sou fascinado, eu sou apaixonado com venda, velho. Você tá falando, eu tô eufórico. O que acontece, cara? As dores, isso é muito importante você estar atento ao mercado, porque as dores mudam. Sim. A mesma dor de 2013 não é a dor de 2023. Isso, já começa por aqui. E como é que eu vou falar, por exemplo, vou treinar meu time falando da dor de 2013? Cara, eu vou passar vergonha. Eu vou fazer o meu time passar vergonha. Então, eu tenho que falar com ele, cara, seguinte, hoje eu vou dar um exemplo seu que é muito clássico. Isso, acho que para vários segmentos. Mas eu vou te falar de Just Web. Preço. Cara, não foca no preço, foca no valor. Não foca na técnica, foca no benefício. Simples. Porque é o seguinte, o cara vai virar para você e vai falar assim, não, cara, mas essa sua internet tá caro. Fala, cara, eu tenho plantão 24 horas, eu tenho equipe de suporte de 8 da manhã às 20 da noite, eu tenho plantão sábado, domingo e feriado, então sua internet parar no Natal, eu tenho uma pessoa para poder deslocar aí na sua casa, resolver o seu problema. O nosso SLA de suporte, ele é em menos de 24 horas, na maioria dos casos. Então, assim, não é aquela internet que você vai abrir um reparo, vai ficar 3 dias sem internet, o problema não vai resolver. Então, assim, foca no valor do bem. Então, cara, talvez você tenha um valor agregado maior, mas a relação custo-benefício é melhor. Primeira coisa, com tecnologia, igual nós estávamos comentando aqui, tem algumas empresas ainda que não se adaptaram. A gente trabalha com a melhor tecnologia do mercado, que é a internet 100% fibra, então eu já deixo isso claro para o meu cliente potencial e destaco para ele todos os grandes diferenciais que eu tenho em relação à minha concorrência. Ponto de atenção também, eu preciso entender as dores do meu concorrente e as forças para que eu consiga fazer com que o meu produto seja bem visto e bem posicionado. Não adianta nada eu querer falar que a minha internet é 100% fibra, sendo que quase todo mundo hoje do mercado está 100% fibra. Uai, isso me diferencia o quê?
Entendeu? Agora, por exemplo, se eu tô... tem concorrente meu que tem cabo coaxial. Beleza, com esse cara eu vou me diferenciar em relação a isso. Mas em relação ao atendimento, que você vai ligar, o nosso TME lá, ele é 3, 5 segundos. A menos quando acontece uma massiva, por exemplo. Teve um acidente, o ônibus bateu num poste, aí arrebentou os fios tudo. Aí parou, teve uma massiva, aí sobrecarrega. Mas o nosso plantão, ele é 24 horas também. Então, por exemplo, se isso acontecer 2 horas da manhã, meu time desloca para lá, em menos de 1 hora tá lá meu time trabalhando para poder restabelecer o sinal no tempo mais rápido possível. Então, em relação à dor, que é o que você colocou, eu acho que a pessoa tem que focar no valor. Essa é a maior objeção. Nós não somos o provedor mais barato. Nossa relação é custo-benefício. Uhum. Então, foca no valor. Eu acho que já começa... Eu acho que esse é um ponto clássico de muitas empresas aí que quer competir com preço, cara. Preço, aí você vai baixando, você vai prostituindo o mercado. E aí, a tendência do preço mais baixo não é oferecer um serviço barato para todo mundo ter acesso. É um serviço ruim. O produto, para ser bom, ele tem que ser vendido assim, de forma saudável, um preço justo. Acho que justo é o preço. Então, se isso é entendido e compreendido pelo consumidor, aí eu já vamos abrir o leque aqui para falar de outros segmentos também. Se isso é compreendido em relação ao produto ou serviço que você vende, acabou, você já resolveu o seu problema. Porque ele entendeu que você está resolvendo uma dor dele. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, um grande desafio que a gente tem é essa questão de preço mesmo, que é algo que a gente vive hoje. Então, lá a gente foca no valor. Foca aqui no meu valor e em relação ao custo-benefício, você pode ter certeza que você vai estar muito bem assessorado. Sim. E o Felipe acabou de nos ensinar mais uma coisa. Quando existe valor, o preço se torna irrisório. Não é sobre o preço, é sobre aquilo que é agregado. 5 coisas que ele falou aqui que é muito importante para você, empreendedor e empreendedora, aplicar no seu negócio. A partir do princípio que o valor, ele quebra qualquer preço. Primeiro, conheça seu concorrente. Segundo, selecione as suas melhores perguntas. Terceiro, fale dos benefícios que a sua empresa tem. Porque quem está te procurando, procurou outra também. Então, a associação da pessoa ela vai ser natural. Quarto, agilidade. E a quinta, que é a mais importante, mediante em toda essa aula que nós tivemos aqui, trate o seu cliente como pessoa e não como cliente. Trate o seu cliente como pessoa. Isso faz uma diferença muito grande. Na verdade, Rony, eu queria levantar uma subquestão e até falar de uma patrocinadora nossa aqui também, né? Outra patrocinadora nossa, né? Que é a Luara, da Duo Consultoria, né? Ela faz um serviço de RH maravilhoso e, bem adiante, tudo isso que o Felipe acabou de falar, o que eu queria, e até lembrando aqui da Duo Consultoria, da Luara, né? Que é uma excelente profissional de RH, o que eu gostaria de deixar muito claro, gente, para que você tenha um time que execute com excelência tudo isso que a gente acabou de aprender aqui com o Felipe, 2 coisas são essenciais. Primeiro, a liderança, que é um assunto que a gente já falou aqui mais cedo. Ele teve que aprender a se tornar o líder que consegue estar à frente dessa equipe. Mas, tão importante quanto isso, é ter as pessoas certas nos lugares certos. Porque este tipo de venda consultiva, que mostra valor ao invés de mostrar preço, não é para qualquer vendedor. E não é para qualquer pessoa, ainda que você opte, porque também tem diferentes tipos de colaborador. Você pode tanto pegar um colaborador que esteja dentro do perfil e escolher treiná-lo, isso é uma opção, depende do contexto do seu negócio, ou você pode pegar um vendedor pronto que se encaixe naquele modelo que você precisa. Nos 2 casos, a Duo Consultoria te faz perder muito menos tempo e muito menos dinheiro para tomar essas decisões estratégicas e achar essas pessoas. Duo Consultoria, Luara, quem tiver interesse, chama a gente no direct. Exatamente, é isso daí. Felipe, agora conta pra gente algo relacionado que a gente vê. Nós sabemos que acontece, vivenciamos isso. Eu não vou falar 24 horas por dia, mas 80% do nosso trabalho, você falou uma coisa que realmente nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. O ambiente influencia também.
Quando você fez a transição e, de fato mesmo, entrou no mundo do empreendedor, você teve que se conectar com novas pessoas. Com toda certeza. Estudar, aprender. Sim. Então, naturalmente, você estava numa frequência de pessoas, amigos, você teve que elevar e mudar a sua frequência. Esse romper o selo, esse queimar a ponte e evoluir para um passo mentalmente falando positivamente, algumas pessoas ficaram para trás. Sim. Relate pra gente alguma situação que aconteceu que você teve que falar não de um amigo ou de alguma situação em específico, porque essa pessoa realmente, ou essa situação, iria te puxar para baixo. Cara, eu vou colocar como exemplo aqui até a própria relação que eu tenho com a minha esposa. E não que eu tenha falado não pra ela, que se eu falar, quem manda em casa é ela. Gosto. sempre assim, as Eu mulheres gosto dominam, né? de ver homem consciente, gente. Gosto disso. Você pergunta pra minha filha assim, filha, quem manda em casa? Se eu falar brava, ela, mamãe. Mas, assim, é legal porque, assim, ela sempre teve um círculo social com pessoas que sempre gostou muito de estudar. A família dela sempre falou muito sobre essa questão de estudo, embasamento científico e tal. Então, assim, ela foi muito uma pessoa norteada por isso. E as pessoas que ela, por exemplo, os colegas delas, todos na época entraram na faculdade. E uma das crises que nós tivemos foi por isso. Porque ela falou assim, pô, velho, eu tô na faculdade, tô correndo atrás e o Felipe ainda tá meio parado. Uhum. Eu meio que fiz um caminho inverso. Só que, assim, eu não estava estagnado. Eu estudava, mas o que era necessário para me desenvolver no projeto que eu estava. Então, assim, quando eu tive essa oportunidade... mas eu nunca abri mão de estudar. Eu acho que estudar é algo muito, muito importante. E aí, a gente entra na pergunta que você falou. Eu precisei me associar a pessoas que traziam crescimento. E já começa pelas pessoas que trouxeram o projeto Jushai à tona. Eram pessoas visionárias, assim, visionárias. Gente, todo mundo veio do simples, sabe? E só que eram pessoas que falavam assim, cara, estudar é importante, ler é importante. Eu tenho déficit de atenção. Você acha que eu gostava de ler? Eu tinha dificuldade de ler uma página de jornal. Hoje eu já pego um livro, já gosto de ler, já entender. E outra coisa também. Eu pegava um livro para ler porque eu queria forçar a barra, aí eu virava a página e tinha que voltar de novo, porque eu não... Não lembrava o que você leu. Exatamente. Só que aí foi um hábito que eu fui construindo por referência dessas pessoas. E aí, cara, tem uns amigos lá que falam assim, mano, eu juro, cara, quem vê isso aqui vai lembrar. O cara fala assim, mano, faculdade não dá futuro, não. Estudar não dá futuro, não. Trabalhar não dá futuro, não. O negócio é jogar bola, o negócio é fazer isso, o negócio é fazer... Sabe? E às vezes a pessoa fala isso num gatilho de brincadeira, só que inconscientemente ela tá falando isso como verdade para ela mesma. Sim. E aí eu vou te falar, muita gente se perde por causa disso. Porque, pô, velho, você tinha muito... Amigos, assim, legal, que, pô, você joga bola ali toda vez, você troca ideia e tal. Quando você vai separar dessas amizades, eu ainda tenho todas elas, mas, assim, não de forma tão constante igual era antes, mas você sente a dor da partida, da perda, né? Porque, pô, são pessoas que você conversa ali todo dia, elas brincam e tal. Mas, assim, para o seu desafio futuro, é algo que você se você não quiser crescer, você tem que se propor. Sim. Se a gente não fizer diferente, você vai ter o mesmo resultado. Então, tive amigos, sim, que tive a dor da partida. Eu te falo dor porque eu sou um cara emotivo. Sou 99,9999 emoção. E isso é ruim. Não parece. Cara, eu sou muito emotivo. Hoje eu tento racionalizar o máximo das minhas decisões, mas ainda assim eu sou muito emotivo. Então, assim, eu sentia muito a dor da galera que queria brincar. Pô, mano, você não vai vir jogar bola com nós hoje, não? Pô, mano, nós estamos aqui na rua, vamos trocar uma ideia e tal. Pô, cara, tô agarrado, tô ralando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Mas eu sou muito grato também por todas as escolhas que eu abri mão lá atrás e por estar realizando esse grande sonho de estar integrado a esse projeto que foi grande. E isso me associando a pessoas que realmente me inspiram o crescimento, que me inspiram realmente ser melhor todos os dias. Então... Felipe, ainda aproveitando esse assunto, né, que a gente está nele, de escolhas e de dores, né, mesmo. Eu sou empreendedora também, sou professora, né, já investi aí alguns bons anos no ensino superior, comecei em 2006,
saí dele em 2020. E voltei de novo esse ano, que eu tô fazendo MBA, mas tudo bem. Mas estudar é bom demais. Eu sou suspeita, né? Eu amo, leio muito, estudo muito, eu gosto de estudar. Sempre gostei, sou igual a sua esposa. Mas a gente sabe que para levar esse tipo de vida que a gente leva, né? Trabalhando muito, estudando muito, você já acabou de falar aqui que você teve que abrir mão de muitas amizades. Sim. Né? E eu sei que dói, porque eu também já tive pessoas muito queridas que eu, infelizmente, fiz a escolha de não estarem mais fazendo parte do meu dia a dia. Não quer dizer que não faz parte nunca da minha vida, mas do meu dia a dia não fazem, porque são pessoas que não tinham essa mentalidade. E eu não podia andar para trás, eu tinha que andar para frente, só para cima. Além disso, quais outros preços que você precisou pagar para conseguir as coisas que você tem hoje, que você... não que se arrepende, tá? Aqui a gente não está falando de arrependimento, mas, assim, o que te doeu, além de amizades que você teve que deixar para trás ao longo da caminhada, que você precisou de abrir mão, mas que, apesar de ter doído, você acha que vale a pena e que você gostaria de contar aqui para o pessoal que está empreendendo e está com medo, assim, por exemplo, eu tô com medo de ter que ficar um ano sem viajar. E, pessoal, só para contextualizar, no ano que eu abri meu salão, que foi meu primeiro negócio, no primeiro ano, eu não comprei nem uma bala chita para mim. Eu não comprava nada. Eu trabalhava de domingo a domingo, eu não roupa, nada, viagem, nada, zero. Eu trabalhava de domingo a domingo para não ter R$1. Um ano. Não, legal. Eu vou te falar que, assim, você tem que estar disposto você tem que estar disposto a passar pelo vale. E isso requer sacrifícios. Ninguém, assim, tem gente que nasce numa boa condição, então vai ser bem amparado, né, para poder realizar os seus projetos e objetivos. Mas para gente que vem do simples mesmo, do pé no chão ali, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E eu vou te falar, eu ainda tive uma certa vantagem porque eu sempre fui um cara muito caseiro. Então, assim, eu não era aquele cara de sair para balada, para sair, assim, eu sempre fui mais caseiro. Mas, assim, eu deixei de sair muito com vários amigos por muito tempo, por exemplo, para me dedicar ao projeto. Eu, inclusive, o meu próprio relacionamento. Eu deixei de estar com a minha esposa para poder, na época namorada, para poder aprender. E o conhecimento, ele me fascina. Ele assim, ele me alimenta. Me alimenta, sabe? É legal porque, assim, eu tive a oportunidade várias vezes de abrir mão desse projeto. E eu fico pensando, cara, olha tudo que eu ia abrir mão hoje, se eu tivesse realmente feito isso. Mas aí, o que acontece? Eu chegava... Meu serviço era 8, eu chegava às 7h40. 7h40, 10 para 8. E ficava até 11 horas, meia-noite, e aprendendo. E aí eu podia fazer o quê? Podia sair, podia jogar bola, podia dar o rolê, podia ficar com os amigos, podia tal. E, cara, eu vou te falar... Você usou uma palavra que talvez não que eu me arrependa, mas eu vou te falar de verdade, eu não me arrependo de nada que eu vivi na minha vida. E é pesado. Para muita gente é pesado falar isso, porque, assim, cara, a gente já errou pra caramba. Eu já ia falar um palavrão, segurei. Pode falar, não tem perigo não. Passou de 5 minutos de live, falta o verbo. Eu errei pra caramba. E, assim, só que esses erros me mostraram um caminho para onde eu não devo seguir. Então, o erro, ele me trouxe crescimento, você concorda? Com certeza. Então, assim, agora que eu sei que esse caminho não é o melhor caminho, eu vou não desistir do meu objetivo, amadurecer e correr atrás do mesmo jeito, em prol do que eu quero realizar. Então, assim, a vida... Eu tive momentos difíceis, inclusive na fase de empreender também, mas sempre entendendo que, cara, se eu errar hoje... E eu errei pra caramba. Nossa, eu já fui xingar demais, gente. Só que eu sou um cara que, assim, graças a Deus, eu não consigo alimentar a raiva de quem tá me xingando. E às vezes, a pessoa me xingou com muita razão. Só que eu sou... me xingou, entrou no ouvido, saiu no outro. Se amanhã a pessoa quiser conversar comigo... Às vezes, até a pessoa que me ofende. Ela me ofende, só que, assim, eu abro mão daquilo. Se quiser conversar amanhã, a gente conversa super tranquilo. Mas, assim, me trouxe muito crescimento ter essa visão, sabe? De falar assim, não vou... Cara, me perdi de novo, gente. Desculpa.
de ter essa visão de saber assim, não vou trazer para dentro aquilo de ruim que a pessoa está falando para mim, porque não diz sobre você, diz sobre ela. Às vezes já está na hora da raiva ali, você deu uma... Gente, você trabalha com internet no Brasil. Por mais que seu serviço seja ótimo, e a gente sabe que é, nós já recebemos aqui, vou até relatar isso aqui para o pessoal que está vendo, a gente recebeu aqui do nosso braço direito aqui, o Andrew, um feedback gratuito para ele, tá? Quando souber. Eu não contei tudo. E ele não contou Tem mais tudo. história ainda. E o que ele falou agora, eu falei, nossa, faz sentido, mano. Então... Ele deu um feedback gratuito, falou, poxa, nossa, eles são incríveis quando a gente falou que ia trazer o Felipe aqui. Gratuito, tá? O Felipe não estava aqui, não ouviu elogio, ele foi sincero. Mas, assim, só que a gente tem que saber, né? Você trabalha com a internet no Brasil. Não depende só de você, tá? A nossa infraestrutura aqui é uma infraestrutura deficitária para uma série de coisas, né? A internet de provedor, ela não depende só de você, tem muitas coisas públicas que estão envolvidas. Então, eu não estou aqui para ser partidária, para fazer campanha política para A ou a B ou C, mas a questão é, nós, Brasil, em termos de infraestrutura tecnológica, estamos muito aquém do que qualquer outro país no mundo. Isso é uma realidade. Isso é fato. Isso é fato. E não depende só de você, porque você não é governo, você é empresa privada. O que você pode fazer para melhorar dentro do que está no seu alcance, você faz, eu tenho certeza que sim. A sua internet é 100% fibra, isso é muito bom. Agora, você não pode melhorar toda a rede de transmissão da Anatel Brasil. Não tem como. Você não tem como fazer isso. Então, Não tem grana para isso tudo, não. Não, ainda. Ainda, recebo. Então, o que acontece? Vez ou outra, você vai errar muito no fornecimento do seu serviço e muitas vezes não vai ser por sua causa. Porque você não vai ter absolutamente nada a ver com aquilo, mas você absorve aquele problema. Então, eu achei muito legal na sua fala a forma como você tem empatia com a pessoa que liga te xingando todo por uma coisa que não é problema seu. Você podia simplesmente falar assim, senhora, a senhora quer o telefone da Anatel? Ou eu também posso te falar, talvez a sua escolha nas urnas tenha sido um pouquinho errônea. Então, eu não vou discutir isso, não. Cara, mas eu vou falar com você uma coisa. Você quer quebrar uma pessoa no meio mesmo, é o cliente que liga lá, ele xinga até a 7ª geração. Uhum. Você vira pra ele e fala assim, ô Rony, você tá falando aqui com o Felipe. Eu tô aqui para resolver o seu problema. Quantas vezes você conversou comigo? Eu não preciso ter cargo de gerência, supervisão, não preciso ser dono, não preciso ser nada. Se eu falei desse jeito, eu já tenho a atenção do cara. Com certeza. Ponto. Ô, Rony, eu tô aqui para resolver o seu problema, cara. Quantas vezes você falou comigo? Nenhuma, né? Então, beleza. O que tá acontecendo? Eu quero que você me fale de forma clara e eu quero que você entenda que eu tô aqui para te ajudar. Ah, que sua empresa... Ô, Rony, me dá menos de 24 horas, menos de 12 horas, menos de 6 horas. Cara, daqui a pouco tem um técnico meu chegando na sua porta para poder resolver o seu problema. É nesse nível que chega, entendeu? E, assim, o nível de... eu acho que, assim, o Brasil é um país que está engatinhando ainda a nível de tecnologia. Eu acho que a gente tem muitas áreas que a gente pode avançar muito mais. E eu acho que questão de política é algo que... É um tema que, às vezes, tem que ser colocado na mesa, tem que ser muito debatido. Me entristece, às vezes, são as pessoas que se perdem um pouco no viés ideológico de falar, de defender a qualquer custo um ponto de vista. Cara, se você perceber, tá todo mundo querendo a mesma coisa. Só que um não respeita a opinião dos outros. Então, assim, qual que é a chance disso dar certo? Uhum. Entendeu? Eu posso, você ter visão A, eu ter visão ideológica B, e a gente tem... E, assim, o nosso objetivo comum é o quê? Ver o Brasil bem-sucedido e todo mundo bem-sucedido. Crescendo. Exatamente. Então, assim, sem ideologia partidária, você tem a sua tese, eu tenho a minha, a gente chega num consenso aqui, e tudo bem que a gente pode também não chegar num consenso, desde que você teve uma história de vida, eu preciso respeitar isso. Eu tive uma história de vida diferente da sua. Eu passei por situações que talvez você não tenha passado. Então, até a nossa posição ideológica, ela se constrói com base nisso. Uhum. Então, às vezes, você está falando de algo que você defende porque você viveu. Eu estou falando de algo que eu defendo porque eu vivi. E, assim, falta muito também a questão de pesquisa. Hoje, a gente é bombardeado por fake news. E eu vou te falar aqui, não é lado A só, não. É lado A e B. Dos dois lados. Exatamente. Então, eu vou te falar que muita gente toma partido por qualquer tipo de informação que chega na sua casa, que chega na pessoa. Então, eu acho que, assim, a gente tem que aprender
a pesquisar mais. E hoje é tão triste, cara, porque o algoritmo da rede social, ele foi criado para te viciar. Não sei se vocês já viram o filme Dilema das Redes. Cara, ele é um filme maravilhoso, sensacional, que abre a cabeça, assim, gigantescamente. Então, o algoritmo, ele é feito para poder te viciar naquela rede social ali. Por quê? Quanto mais você tiver lá, mais aquela rede... Eles vendem a nossa atenção. Nossas informações. As nossas informações, exatamente. É isso mesmo. Então, assim, só que é o seguinte, o que polemiza mais hoje? A notícia real ou a fake news? Então, se eu falar assim, ó, Rony chutou um cara na esquina e quebrou o carro dele todo. O Rony não precisa ter feito nada, cara. Já vai viralizar só por causa da ação, que é uma atitude polêmica. E aí, quando o pessoal vai ver na foto lá mesmo, é outro cara, não é o Rony. Uhum. Então, assim, é importante que as pessoas criem o hábito de pesquisar. E para que a gente consiga ter bons produtos no mercado, ter inovação tecnológica, isso requer com que a gente tenha capacidade de cobrar os nossos governantes. Então, assim, se eu estou sendo influenciado por uma notícia que não é a verdadeira, como é que eu vou cobrar de algo que eu não sei? E que eu acho que eu sei? Então, assim, já parte daí para que a gente consiga realmente ter... precisa partir dos governantes, é igual eu falei com vocês. Às vezes o pessoal quer investir muito em prevenção, em policiamento. Cara, quer mudar uma vida dentro da periferia? Coloca um centro cultural lá. Coloca um centro cultural, uma pessoa que vai influenciar as pessoas que estão lá, positivamente. Sabe por que as pessoas às vezes se perdem? Porque... E eu vou te falar, tem gente maravilhosa dentro da periferia. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Mas não tem sim infraestrutura de crescimento. Exatamente. Nem de educação. E aí as pessoas se veem abandonadas pelo Estado. Entendeu? Então, assim, hoje eu vou te falar, no meu modo de ver, tem um amparo social que é feito pelo governo. E eu acho que quando você investe na base, a tendência é das coisas melhorarem. Cara, se você tem dinheiro lá, vamos falar aqui, nós temos 1 milhão aqui na mesa aqui agora. Se eu tenho 1 milhão, eu entrego para você, ou assim, vamos falar que você na posição de um cara bem rico, o que você vai fazer? Pegar o dinheiro, aplicar, o seu dinheiro vai estar rendendo. Uhum. Então, isso não gera riqueza, isso gera riqueza para você, mas não gera riqueza para o país. Agora, quando eu tenho um valor, que eu distribuo essa renda entre pessoas que realmente precisam, o que eles vão fazer? Eles vão gastar, eles vão consumir. E aí, talvez, cabe a gente também desenvolver estratégias para poder educar, como gastar. Sim. Então, você entende que tudo é questão de educação? Sim. De influência? Eu acho que educação e infraestrutura, Felipe, é tudo. Sim. Porque eu te falo, eu dou aula na Cidade de Luz. É uma cidade relativamente pequena, tem 18 mil habitantes. É bem pequena. Mas eu vejo algumas coisas sendo feitas pelo poder público lá que eu acho, assim, muito interessantes. Por exemplo, eles criaram um programa lá, acho que, salvo engano, chama Programa Juro Zero. É uma iniciativa da prefeitura com o Sicoob, né, que é uma cooperativa. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão emprestar dinheiro para MEI somente ou empreendedor individual, né, empresário individual, que são as menores PJs, né, Sim. pequenininhas. E eles vão emprestar entre 6 e 16 mil reais a juros zero. Esses juros absorvidos aí, meio a meio, entre o Sicoob e a prefeitura. Legal. Só que olha que legal. Para que você seja concedido o benefício desse empréstimo, você tem que passar por um processo de treinamento, como se fosse do SEBRAE, associado ao núcleo da própria faculdade que eu dou aula, que é o núcleo das contábeis, né, que funciona também como um braço do SEBRAE na cidade, para te ajudar a entender como realmente usar esse dinheiro. Olha que coisa incrível. Sim. É uma coisa incrível. É maravilhosa. E eu te falo, se a gente tivesse hoje, por exemplo, uma estrutura de ensino bem construída, você teria educação financeira. Eu vou te falar um negócio para mim que foi o tiro mais errado que o governo do estado fez uma época aqui, que foi com o programa de... o FIES. Você dá 3 mil reais para um jovem que está formando... O cara, ele não sabe com o que ele vai fazer. Aí eu vou te falar, eu tava nessa época, eu não recebi. Quantos tênis você comprou? Ah, não. Não, eu não recebi, mas eu te falo. Gente, o que teve gente comprando Shinerai naquela época, que era aquela motinha da vez. Sim. O que teve de gente que gastou dinheiro com nada. Exato. Viagem, tênis, relógio. Você conta no dedo quem realmente investiu num curso técnico, Sim. sabe? Porque tudo gira em torno da educação.
E quando eu falo de infraestrutura, eu falo assim, que vai tudo reverberando, né? Sim. Quando a gente tem um ecossistema de educação bem desenhado, que você ensina empreendedorismo desde a escola, pequenininho, o menino que ganha esse dinheiro lá na frente, ele não ia torrar. Não ia. Ele ia pensar assim, não, como que eu posso multiplicar, o que eu posso fazer? Ele ia entender que existe o Sebrae, ia lá procurar. A coisa toda roda melhor. E eu falo mais, às vezes as pessoas também, tem gente que não quer empreender, só que ele vai falar assim, cara, como que eu quero me formar um profissional de qualidade para o mercado? Aí ele já tem um bom direcionamento, Isso. porque ele foi treinado para isso. Qual curso que eu preciso fazer? Qual certificação que eu tenho que ter? Se eu quero... ele vai começar a entender assim, o que é um processo seletivo? Como que eu tenho que estar preparado para ele se eu quero entrar numa empresa? É isso. Eu te falo que menos de 10% da minha época que formou ensino médio sabia exatamente onde queria chegar. A grande maioria que estava lá, cara, eu não sei nem que curso que eu vou fazer. Sim. Quero arrumar um trabalho. Eu vou te falar, a minha experiência, eu com 18 anos fazia educação física, porque eu era fascinado com o esporte. Eu com 20 e poucos anos, administração, engenharia de produção, engenharia de telecom. Foi passando. Cara, eu me encontrei no marketing. E eu vou te falar que foi a decisão mais acertada na minha vida. Cara, eu sou fascinado com marketing e vendas. Então, me encontrei. Então, se eu tivesse tomado a decisão lá atrás, cara, olha o tanto de coisa que eu ia abrir mão. Talvez eu não estaria no projeto de Schweb, talvez eu estaria estudando uma coisa que eu não gosto. Mas se isso tivesse lá na formação de base, eu tivesse sido, eu visto que era um cara comunicativo, que eu gosto de falar pra caramba, aí sim eu teria, eu acho que a minha área aqui é mais de comunicação. E talvez um cinema, talvez o próprio marketing, publicidade. Sim. Porque são coisas que tá no meu círculo ali da minha área de interesse. Então, tudo isso pecou porque lá atrás não teve essa formação lá, entendeu? E quando você tem profissionais e cidadãos mesmo, que vão virar profissionais mais bem formados, tudo vai performando melhor. Por exemplo, você vai ter um melhor uso nas estradas, você vai ter pessoas mais educadas com a coisa pública. Sim. Você não vai ter gente depedrando patrimônio público, os parques ficam mais bem cuidados, as cidades são mais bem organizadas, as pessoas respeitam melhores as regras de trânsito, e tudo roda no positivo. Aqui, rapidão, eu quero só pontuar uma coisa que hoje é uma dor do mercado. Eu estou estudando, no meu curso de marketing, a gente teve o desafio de desenvolver um projeto para o Sindmei, que é uma empresa, um sindicato. Uhum. E aí, só que dentro desse projeto, eu fui abrir minha cabeça para outros desafios. E aí eu fui entender, cara, qual que é a maior dor da indústria hoje? Profissional. Qualificado. Aliás, e aí você fala qualquer mercado hoje tá. Exatamente. Eu direcionei para lá porque é algo que eu estou estudando, mas é geral, é global. Outra coisa aqui que você falou, que eu acho que, até reforçando aqui o patrocínio lá da moça da consultoria, da Luara. Cara, dentro de uma empresa, por exemplo, a gente tem o PDI, que é um Plano de Desenvolvimento Individual. O que isso significa? Profissional, você quer crescer dentro da minha empresa? A Jushweb tem isso. Então, você precisa seguir esse caminho. E, cara, se o cara seguir o caminho, ele vai ter oportunidade. Mas se ele não quer seguir o caminho, igual você falou, às vezes o bom vendedor não é o melhor supervisor. Ele não vai ser o melhor supervisor. Sim. Então, assim, só que é o seguinte, a pessoa, para querer traçar voos maiores, ela tem que querer estudar. E pagar o preço. E tem que pagar o preço. Então, tipo assim, PDI, eu vou te indicar um curso. Você não vai fazer isso no meu horário de expediente. Eu estou te dando uma oportunidade falando onde você quer chegar. Se você quiser correr atrás, a oportunidade está na mesa. Eu não estou te obrigando, eu estou te dando a opção. Qual é o caminho? Você vai seguir por ele se você realmente tiver a ambição de falar assim, cara, eu quero me tornar gestor, eu quero me empreender, eu quero ter outras oportunidades. Aí é por aí. Mas se você realmente não quer, cara, não tem outro caminho. Se informar, estudar, faz toda a diferença. E saber para onde também que você quer ir. Porque não adianta você estudar sobre tudo e não saber onde você quer chegar. Porque aí você estuda uma coisa, daqui a pouco passa 5, 10 anos, você fala assim, não, velho, não gosto dessa área. Aí você matou 10 anos de carreira. Então... Felipe, o que é que o Felipe de hoje falaria para o Felipe de um mês de empreendedorismo? Se o Felipe, de um mês de Jushweb, chegasse na sua frente agora, o que você falaria para ele? Que pergunta
Diferente essa, o né? Felipe de um mês, É. eu com um mês de Just Web pro Felipe de hoje. Não, o que você de hoje falaria pro Felipe de um mês no projeto Just Web? O que você falaria para você com um mês de Just Web? Cara, é simples. Não desiste. Não desiste. É simples. Cara, não precisa de muito, sabe? É ter foco. Sabe? É não desistir. Porque eu vou falar com você, cara. Tem dia que você toma uma porrada que você fala assim, não quero. Uhum. Tá doendo, tá ruim. Aí você quer fugir. Porque eu comecei a estudar sobre neuromarketing, aí você começa a ter umas percepções que é bem legal, né? Aham. Mas a nossa cabeça, cérebro, ele quer deixar a gente na zona de conforto. Por quê? Total. A gente Ele vai sobreviver. gastar menos energia. A gente sobreviver. Exatamente. E às vezes, cara, fugir de certos problemas vai também... Você vai pagar um preço caro. Uma coisa também que eu gosto de falar nas palestras é o seguinte, a oportunidade, ela não se perde porque alguém vai pegar. Talvez você não vai surfar a onda ali, mas ela vai passar na sua frente, se você não estiver preparado, ela vai para outra, e esse outro vai pegar. Sim. Então, não é que a oportunidade veio, se perdeu e foi pro acaso, não. É Você é que não estava preparado para ela na hora que estava. Então, eu falaria isso, cara, de forma bem incisiva, eu falaria assim, cara, não desiste que você vai chegar. E eu tô num processo de construção, cara, eu tô muito feliz, sabe, com tudo que eu tô vivendo, com todas as experiências que eu tô tendo, com o profissional que eu tô me formando. Acho que, assim, é enriquecedor demais você compartilhar conhecimento. Então, cara, aí invertendo agora, o Felipe de um mês olhando pro Felipe de agora, eu falaria assim, cara, você é foda. Tô feliz demais. E, gente, minha vida é simples, tá? Não tem nada... não. Mas, assim, só de poder ajudar as pessoas com o pouco que eu tenho, isso já me deixa muito feliz. Isso é muito bom. Falando em pessoas, hoje a sua equipe comercial tem quantas pessoas? Cara, a nossa equipe comercial hoje, ela tem... Esse número também eu não posso errar, né, gente? Senão fica feio. São 12... Até 3 para cima, 3 para baixo pode, entendeu? Cara, são em torno de 25 pessoas. 25 pessoas? 25 pessoas. Ô, Lu, se a empresa tem equipe comercial, tem quadro, não tem? Tem. Então, Felipe, você acaba de ser contemplado com o quadro... Cabaço Cabaço de de ouro! Ei! Que isso, Olha rapaz? ele aqui, olha ele aqui. Ó, olha como ele é lindo. Ó. Que isso, rapaz? Segura aí, rapaz. Esse aí é o cabaço de ouro. Já vem coisa nova aí, né? Já vem coisa nova. Olha, Ó, só para você entender, a primeira característica principal da pessoa que ganha o cabaço de ouro geralmente é a afobação. Ele tem que ser uma pessoa afobada. exatamente. Como que funciona essa brincadeira? É o seguinte, nós que trabalhamos com vendas, a gente já vendeu muito, já perdeu muita venda também. Porém, dentro do nosso universo, quando a gente perde um erro assim, perde uma venda muito amadora, pô, cabaço. Ô, cabaço. Perdeu a venda. E daí, o cabaço de ouro. Então, olha só, quero que você conte pra gente uma situação, pode ser sua ou de algum colaborador que estava com a venda pronta, mas ele cometeu uma cabacice e perdeu a venda. Inclusive, você pode falar o nome dele, o nome Morreu dela. na praia. Mostra aí pro pessoal aí o cabaço. E pode ficar à vontade em relatar pra gente uma história que foi assim, a cabacice da cabacice que perdeu a venda. Gente, eu vou falar com vocês. Eu não vou falar não, porque eu não quero me comprometer, não, tá? Queremos. Quem acha que ele deve falar o nome, coloca o dedo. Tá aqui, não vai deixar. Não, eu não vou falar o nome, não. Mas assim, cara, eu não posso falar o nome de jeito nenhum. Tá bom, fala só a primeira letra, vai. Tem A no nome, aquele cara. Tem A. Começa com o Gabriel. Não tem nada a ver com o Gabriel. Tem nada a ver, não. Só inventei um nome aleatório aqui, tá, bom. gente? O que acontece, velho? Uma venda que a pessoa pediu todas as informações, o produto foi apresentado, a pessoa, quando ela percebeu um dos diferenciais, ela ficou muito feliz. Só que no final, a cliente falou assim, seguinte, eu vou dar uma pesquisada e depois eu volto a fazer contato com você. Mas ela deixou, a posição de euforia dela, você via que ela realmente queria fechar alguma coisa. Só que, pô, ela estava no direito dela de tentar barganhar, negociar. Aí a pessoa se despediu e o vendedor, então tá, tchau. Ô, nossa! Aí isso me deixa louco. Louco. Porque, cara,
A pessoa tá pedindo, me dá uma condição boa que eu vou comprar agora? Exatamente. E aí você fala, cliente, o que é caro para você? Pagar 109 ou ficar um final de semana inteiro sem internet quando você precisar? Toma. Sabe? O que é caro? Você precisar da internet lá na hora da prova e perder uma prova por causa que a internet não funcionou, ou pagar o R$109,90, que é... Incrível que eu falei justamente sobre isso. É a força quando você escuta o não. Você quer medir se o vendedor é bom, não é pelo tanto de vendas que ele fez, é pelo aquilo que ele deixou de fazer. Exatamente. Então, a pessoa literalmente abriu mão do lead, tipo assim, da oportunidade de venda, muito fácil. E eu vou falar com você, gente, isso me faz quase... ódio, cara. É porque você sabe o preço do lead, que tá cada dia mais caro. Mas eu acho que, assim, também eu acho que todo mundo tá sujeito a errar. Mas, assim, cara, na venda você não pode perder oportunidade, não. Porque o que mantém o negócio é vender todos os dias. Porque senão o negócio começa a declinar. Então, assim, é algo que não pode acontecer de forma alguma. Então, assim, gente, vocês aí, pelo amor de Deus, não desistam da venda. Senão vai ganhar o Cabaço de ouro. É isso aí. Eu vou levar esse cabaço. Não, sacanagem. Vou entregar pra pessoa, ó, cabaço. Agora você ficou famoso. Felipe, cara, é incrível, né? Em vendas a gente tem muita situação para contar, para relatar. E, bom, é o seguinte, vou te fazer uma pergunta, essa aqui, para você responder do fundo do seu coração. Não é polêmica, mas é uma pergunta... Eu gosto de falar assim, do fundo do coração, porque tem que ser acessado no local aí dentro, que eu sei que existe, todo mundo tem, mas o legal é sobre a resposta. Felipe, qual que é a sua raridade? Cara, eu vou te falar que eu me baseio em dois sentimentos principais que é o seguinte: humildade e lealdade. Lealdade é uma via de mão dupla, cara. Isso é legal porque se eu te prometer a minha, eu espero a sua em troca. Sim. Isso é fato. Para ser leal, não adianta você ser leal a uma pessoa que não é leal a você. Lealdade me define de vida, tá? Então, eu sou uma pessoa muito leal aos meus. E humildade, cara. Humildade, porque em nenhum momento eu me apego à vaidade. No sentido de querer, sabe, mostrar pra você que eu tô ganhando, que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo aquilo. Cara, minha vida é luta todos os dias. E assim, pra mim estar no onde eu tô, eu tenho que ralar pra caramba, saca? Então, assim, eu não vou ficar, sabe, fazendo coisa que eu não sou. Sim. Sabe? Mostrando coisa que eu não tenho. E a rede social é vitrine pra isso, né? Então, tipo assim, você vê tudo que uma pessoa é quando tá feliz, mas quando tá triste, você não vê nada. Sim. Então, assim, lealdade e humildade são palavras que me definem muito. Muito legal. Se fosse para você tirar, dar um conselho, o melhor, o conselho de ouro para quem quer empreender e está com medo, o que você falaria para essa pessoa? Cara, eu vou te falar algo que é muito... Tipo assim, é muito dito por coach. Só que, assim, é um tipo de profissional, não tem nada a ver com isso. Mas é resiliência, disciplina, consistência, é aprender com erro, é ter objetivos bem traçados, bem definidos. Igual eu falei com você, não adianta você querer... Cara, você quer ser rico, beleza. O que você vai fazer para ser rico? Só querer não é suficiente, entendeu? Você tem que construir um caminho. E eu vou te falar, é legal quando você não foca no dinheiro, quando você foca numa coisa que te faz bem. Sim. E eu acho que isso faz com que o projeto se idealize de forma mais concreta. Por quê? Quando sua mente tenta te sabotar nesses momentos de dores e dificuldades, cara, ela vai tentar te empurrar com força para sua zona de conforto. Sim. E você vai falar assim, não, cara, meu objetivo está lá na frente, bora que eu não vou parar, não. Vou me adaptar a esse desafio aqui agora, vou ser resiliente e vou chegar. Então, assim, disciplina,
resiliência, consistência é o que uma pessoa precisa, é o que a pessoa precisa ter e objetivos bem definidos, né? Qual projeto ela quer se entregar para poder construir e falar que ela vai ser uma empreendedora de sucesso. Sensacional. Meu avô fala uma coisa que é verdade, que é o seguinte: felicidade pobre dura pouco. Eu, por mim, ficava aqui há mais 4 horas. Eu também. O tempo voa, né? É incrível. A gente tenta cronometrar um papo, graças a Deus, todos os nossos... Fluem muito bem. Graças a Deus. Felipe, eu expresso aqui a minha gratidão pela sua disponibilidade em participar desse projeto abençoado. Eu declaro, profetizo na sua vida que Deus continue derramando bem sobre você, porque dá empregos para as pessoas. Tem que agradecer as pessoas que oram por você, abençoar a vida das pessoas. Nós somos particularmente apaixonados com isso. Conte com a gente, com o que você precisar. Muito obrigado, não é, Lu? Eu também queria te agradecer muito, Felipe. Assim, fiquei muito impactada com a sua história, especialmente sua história pessoal. Né? É muito fácil a gente ver as pessoas chegando no sucesso e olhar e falar, nossa, que legal e tudo. A gente não imagina a luta que as pessoas estão passando ali nos bastidores. Te agradeço demais por ter compartilhado isso com a gente. E não vai ter jeito não, acho que vou ter que te visitar lá na Juste, porque a conversa estava boa demais, velho. Nós vamos ter que conversar mais coisas, vou ter que fazer... vou ter que ir lá na Cidade dos Meninos, nós vamos ter que fazer uns negócios diferentes lá para ajudar o povo. Não tem jeito, não. E tem projeto novo vindo aí, não posso nem falar que eu tô com o contrato assinado, viu? Mas Ribeirão das Neves, cidade onde eu cresci, firma o toco que lá vem projeto grande aí, viu? Vamos pra frente, porque é pra frente que se anda. Esse foi mais um Engrena Cash, mas é claro, vou dar a palavra final pro Felipe despedir da maneira que você quiser. Se você quiser cantar, quebrar um copo, quebrar essa TV aqui, a Lu paga, fica à vontade nas considerações finais. Não vou quebrar nada não, gente. Obrigado. Eu sou da paz. Mas, gente, queria deixar para vocês que para mim foi uma honra muito grande. Eu peço desculpa pelos momentos de nervosismo. Igual eu falei com vocês, estar na posição de entrevistado gera um pouco de ansiedade, igual eu falei com vocês. Eu não sou nem um pouquinho ansioso, né? Não, mas se não... Eu achei que ele ficou bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas, assim, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Agradeço o convite. Assim, fico muito feliz e lisonjeado por todo o carinho que vocês me trataram aqui. Espero ter outras oportunidades também, tá? E vou falar com vocês, só pegando aqui um gancho que você falou que tem um projeto para Neves. Gente, Ribeirão das Neves tem muito talento que precisa ser garimpado. A Juste Web também quer ajudar. E, inclusive, eu queria, para fechar esse vídeo aqui, falar que nós estamos apoiando o Alisson no Campeonato Brasileiro Neves Le Cup, que vai ter aqui em Neves, dia 16 de dezembro. Tá todo mundo convidado para poder participar. É um talento nevense e lá nós também da Juste Web estamos ajudando a formar novos profissionais, novos talentos do esporte para que também representem o Brasil no Campeonato Mundial de Slackline. Obrigado. Meus parabéns, Felipe. Meus parabéns. Maravilha. Vamos pra frente, que esse pra frente que se anda. Pessoal, esse foi mais um Engrena Cash. Até a próxima. Tchau, tchau.